O que é o batismo no Espírito Santo? Será que o batismo no Espírito Santo é uma segunda graça? Ou ele é identificado com a habitação interior do Espírito Santo no cristão? Além disso, será que os dons espirituais cessaram ou continuam? Bom, essas são algumas questões que nós vamos tentar responder no nosso estudo de hoje. Eu sou Carlos Xavier, este aqui é o Teodidatas, e eu gostaria de compartilhar com você sobre cessacionismo, continuacionismo, pentecostalismo e carismatismo. Este conteúdo que nós vamos então, sobre o qual nós vamos conversar então na playlist de Pneumatologia, a doutrina acerca do Espírito Santo aqui do canal. E se você quiser ter acesso ao conteúdo desses slides em PDF, você pode clicar no link que está na descrição do vídeo no YouTube ou na descrição do episódio de podcast. Lembrando que o Teodidatas também tem um podcast, você pode acompanhar o podcast clicando no link que está na descrição do vídeo, também no YouTube. E já que eu estou fazendo essa introdução, não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, de se inscrever no canal, de deixar o seu comentário e de compartilhar este conteúdo. Tudo bem? Como uma introdução, vamos lá, vamos fazer uma pequena introdução da teologia bíblica da plenitude do Espírito Santo. A atuação do Antigo Testamento, a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento foi capacitando pessoas para obras específicas e também inspirando os profetas a escreverem as escrituras do Antigo Testamento. Agora, a partir do Novo Testamento, ele é apresentado como o Espírito de Cristo, e ele foi derramado sobre toda a carne após a exaltação de Jesus. É isso que nós temos descrito ali em Atos 2. Esse é o fenômeno de Atos 2, inclusive como interpretado por Pedro a partir da profecia de Joel. Isso significa, esse derramamento do Espírito sobre toda a carne, que o Espírito Santo está disponível a todos. Ele está derramado sobre toda a carne, mas ele habita nos crentes em Cristo. Os crentes são santuários do Espírito. E esse derramamento sobre toda a carne também é muito importante porque ele tem a ver com a inclusão dos gentios no plano de Deus, no povo de Deus. E agora eu faço uma conexão com as perspectivas acerca de Paulo, assunto que já vai entrar em produção aqui no canal. Nem sei como é que vai ser a cronologia aqui desse estudo com os demais, mas se já não está no canal, em breve você vai ter também conteúdo sobre as perspectivas acerca do apóstolo Paulo, e essa questão da inclusão dos gentios ela é muito importante nesse estudo sobre a teologia de Paulo, e isso se conecta, é claro, com o derramamento do Espírito Santo. Qual a relação entre o derramamento e o batismo no Espírito Santo? A gente vai ver isso mais adiante. É o Espírito Santo que também, da mesma forma que inspirou os profetas para a redação do Antigo Testamento, inspirou os apóstolos para a redação do Novo Testamento, e o Espírito Santo também nos ilumina, é algo diferente da inspiração, ele nos ilumina para compreender a palavra de Deus e nos capacita a viver a vida cristã. Recentemente eu tratei sobre isso num vídeo intitulado Revelação, Inspiração, Preservação e Iluminação. Certo, mas e quanto à manifestação de dons na igreja e à distribuição de dons espirituais? Permanece ou isso foi algo que aconteceu apenas para que a igreja fosse estabelecida e para que o cânon das escrituras fosse terminado? É daí então que nós temos a questão acerca do cessacionismo e do continuacionismo. O cessacionismo afirma que a distribuição de dons espirituais encerrou com o fechamento do cânon das Escrituras. Quando foi lançada a última pá de cal no túmulo do apóstolo João, é uma expressão que se usa, cessaram os dons espirituais. Preciso enfatizar desde já que não há uma base bíblica muito forte para essa perspectiva do cessacionismo. Trata-se de uma interpretação particular de 1 Coríntios 13. As línguas cessarão, Paulo afirma isso lá, e é a partir dessa afirmação e também da ideia de que agora conhecemos em parte, depois conheceremos plenamente, conectando essas afirmações de Paulo ao cânon das Escrituras,
os cessacionistas usam basicamente o texto de 1 Coríntios 13 para afirmar a cessação dos dons espirituais. Não parece, todavia, que o texto indique isso, parece que o texto faz alusão à volta de Cristo, e essa é a posição dos continuacionistas, certo? Para o continuacionismo, as manifestações do Espírito Santo e ou a distribuição de dons espirituais continuam na igreja, tá bom? Existe um aspecto importante do cessacionismo aqui, que o cessacionismo ele acaba sendo muito mais uma resposta a abusos carismáticos e a abusos pentecostais, certo? Na verdade, você nota cessacionismo nos reformadores, tudo bem? Você nota cessacionismo nos reformadores, em Lutero e em Calvino. Mas por quê? Porque eles afirmam a cessação até mesmo de milagres, porque os milagres estavam sendo atribuídos aos santos. Então, você percebe que existe um motivo que é extra-bíblico para que os reformadores afirmem o cessacionismo. Por outro lado, o cessacionismo acaba ganhando força diante dos abusos carismáticos e pentecostais que nós percebemos na contemporaneidade. Mas, como eu mencionei, parece não haver uma base bíblica muito sólida para afirmar o cessacionismo. Nós temos então o continuacionismo, que afirma que as manifestações do Espírito Santo e ou a distribuição de dons espirituais continuam na igreja. Nós temos um cessacionismo moderado como introdução desse assunto. O cessacionismo moderado afirma que alguns dons espirituais continuam enquanto outros cessaram. Aí, nesse cessacionismo moderado, essa é a posição do Thomas Schreiner, tem um vídeo no Teodidata sobre isso. Nesse cessacionismo moderado, a profecia e o dom de línguas, por exemplo, pode se afirmar como cessado. Enfim, essa é a posição do Thomas Schreiner, por exemplo. O cessacionismo moderado, posição de outros também. Alguns dons cessaram, enquanto outros não cessaram. Mas um continuacionismo completo, um continuacionismo pleno, todos os dons permanecem, ele pode se expressar como a forma de um carismatismo ou do pentecostalismo. E aqui é bem importante fazer essa distinção. Você é carismático ou você é pentecostal? Muitos tomam as expressões como sinônimo, tudo bem? Mas elas não são necessariamente sinônimo. É claro que todo pentecostal será carismático, porque todo pentecostal vai afirmar a manifestação dos dons espirituais. Mas nem todo carismático é necessariamente pentecostal. Nem todo carismático é pentecostal. E a gente vai entender isso rapidamente. Rapidamente nós vamos entender porquê disso. O carismatismo, então, afirma a possibilidade de manifestações e ou distribuição de dons espirituais sem distinguir entre a habitação do Espírito e batismo no Espírito. O carismático não faz a distinção de habitação no Espírito para batismo no Espírito. O pentecostalismo afirma a necessidade de batismo no Espírito Santo para viver plenitude espiritual. Só após o batismo no Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo como uma segunda graça, então, é que haveria a manifestação dos dons espirituais. O pentecostalismo afirma o batismo no Espírito Santo como uma segunda graça. E essa é a definição do pentecostalismo. Então, o pentecostal acredita no batismo no Espírito Santo como uma segunda graça, como algo que acontece posteriormente à conversão, um momento marcante na vida do cristão que vai capacitá-lo para vencer o pecado e que vai capacitá-lo para manifestar dons espirituais. É como uma manifestação, é como uma infusão especial do amor de Deus pelo Espírito Santo, tá bom? Isso é o que o pentecostalismo afirma. Esse é o cerne, essa é a essência da doutrina pentecostal, tá bom? Agora vamos, então, contrastar um pouquinho essa perspectiva da habitação do Espírito versus o batismo no Espírito Santo. O que a perspectiva tradicional afirma? E você pode
afirmar a perspectiva tradicional sendo carismático, certo? Acreditando na manifestação de dons espirituais. O tradicionalista, aqui a perspectiva tradicional, não significa cessacionismo, tá bom? É claro que todo cessacionista defende a perspectiva tradicional, mas nem todos que defendem a perspectiva tradicional são cessacionistas. Você pode defender a perspectiva tradicional e ser carismático, tudo bem? Algumas distinções importantes. Para a perspectiva tradicional, o batismo no Espírito Santo pode ser compreendido como seu derramamento coletivo no Pentecostes, Atos 2, e ou como a sua habitação no crente. Não há diferença entre ser habitado pelo Espírito e ser batizado no Espírito, tá bom? Para a perspectiva tradicional, não há diferença entre ser batizado no Espírito e ser habitado pelo Espírito. Qual é a dificuldade para a perspectiva tradicional na interpretação de Atos? É a questão do recebimento específico do Espírito Santo pelos samaritanos, lá em Atos 8, pelos gentios, em Atos 10, e pelos discípulos de Apolo, lá em Éfeso, se eu não me engano, Atos 19. Tá? Essas passagens precisam de uma interpretação específica. Basicamente, o que a perspectiva tradicional vai afirmar é que, para a igreja primitiva, para a igreja que ainda era judaica, foi necessário uma manifestação posterior, né, um derramamento posterior específico diante dos samaritanos e diante dos gentios, para que os judeus, os cristãos judeus, compreendessem que samaritanos e gentios estavam incluídos no plano de Deus. Então, por isso é que houve esse momento específico. A questão dos discípulos lá de... Não, eu falei Apolo antes, né? Não, desculpa. Tem uma situação que envolve o Apolo também, mas a questão dos discípulos de João. A questão dos discípulos de João lá em Atos 19, se eu não me engano. Essa questão dos discípulos de João, como eles foram batizados no batismo de João, que não necessariamente é o mesmo batismo de Jesus, e não creram plenamente em Jesus, nós podemos entender que o problema deles não terem recebido o Espírito Santo é que eles ainda não criam plenamente em Jesus como Senhor e Salvador. Então só haveria mesmo essa questão interpretativa em Atos 8 e Atos 10, especificamente. Tá bom? A perspectiva pentecostal, então, afirma que Atos 2 significa o derramamento do Espírito sobre os crentes judeus, Atos 8 e Atos 10, com aquele derramamento, com aquele batismo no Espírito para samaritanos e para gentios, representaria uma evidência do batismo no Espírito Santo como uma segunda bênção. Tá bom? Então, os pentecostais, a perspectiva pentecostal faz essa diferença entre habitação do Espírito e batismo no Espírito. O batismo no Espírito Santo, assim, é entendido como uma segunda graça ou uma segunda bênção. Ele reveste o crente de poder espiritual, inclusive poder para vencer o pecado. Significa que sem o batismo no Espírito Santo o crente não poderia vencer o pecado. Evidenciado, esse revestimento do poder espiritual é evidenciado pela manifestação de dons espirituais, dentre os quais a glossolalia, o falar em línguas, é o mais comum. Há uma outra questão bem importante aqui, que é a seguinte: não quer dizer para o pentecostal que todo cristão todo cristão batizado no Espírito Santo precise falar em línguas. Tudo bem? Não, isso não é algo necessário à doutrina pentecostal. O que caracteriza a doutrina pentecostal, o pentecostalismo enquanto tal, não é o falar em línguas. O que caracteriza o pentecostalismo enquanto tal é a crença no batismo no Espírito Santo como uma segunda graça. Tudo bem? Muitos pentecostais afirmam que o dom de línguas é o mais comum, o dom de línguas é o melhor, ao contrário do que Paulo afirma em 1 Coríntios 14, e que por isso todo cristão precisa falar em línguas para edificar a si mesmo, etc, etc, etc. Isso parece contrariar o ensino do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 14. Da mesma forma que manifestação de dom de línguas em público, sem interpretação, parece contrariar o ensinamento do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 14. Tudo bem? Mas pentecostalismo não é sobre dom de línguas, embora muitas vezes ele se concentre nisso. Pentecostalismo é sobre
batismo no Espírito Santo como uma segunda graça. Como alguém já falou, por que apenas uma segunda graça? Eu quero uma terceira, uma quarta, uma quinta, uma sexta, eu quero ser cheio da graça de Deus sempre. E isso me leva a essa perspectiva final, que é a questão do quebrantamento, da plenitude e do poder espiritual. Eu penso que muitos cristãos vivenciam uma experiência verdadeira de plenitude, de enchimento do Espírito. Eu creio nisso e eu não quero de maneira nenhuma questionar experiências legítimas que grandes homens de Deus viveram. Eu de maneira nenhuma posso questionar isso. Ao mesmo tempo que podemos questionar a fabricação dessa experiência, a tentativa de fabricar e de reproduzir essa experiência, que é muito comum no meio pentecostal. Mas eu quero deixar claro então que eu creio que muitas pessoas têm uma experiência de um enchimento no Espírito Santo e que acabam entendendo isso ou traduzindo isso como um batismo no Espírito Santo, como uma segunda graça. De alguma forma, até pela falta de uma teologia melhor, podemos colocar assim, tá bom? Mas, como eu mencionei antes, não apenas uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta, nós podemos ser cheios e nós somos ensinados a ser continuamente cheios do Espírito Santo. Eu deveria ter trazido Efésios 5,18 aqui, em que Paulo nos ordena sermos constantemente cheios. O verbo no grego está no imperativo presente. Ser continuamente cheios no Espírito. Então não é apenas uma experiência de uma segunda graça, é uma experiência constante. E como se dá essa experiência de plenitude e de poder espiritual? Me parece que ela pressupõe o quebrantamento da carne. É isso. E eu trago 2 textos aqui para evidenciar isso, para afirmar isso. Verso 12 a 14 de 1 Pedro 4. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo, experiência da igreja perseguida. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, perseguidos por causa do nome de Cristo, humilhados, quebrantados, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Pedro associa esse repousar do Espírito de Deus, que nós poderíamos entender como uma manifestação em poder, uma manifestação de poder espiritual, com o sofrimento por causa de Cristo, com a perseguição, com a injúria. Da mesma forma, Paulo afirma que quando a sua carne está fraca, quando a sua carne é enfraquecida, quando ele é fraco na carne, melhor dizendo, que a carne fraca é uma expressão que Jesus usa nos evangelhos e que não tem esse sentido. Mas quando Paulo reconhece a sua fraqueza na carne, a sua debilidade na carne, então aí é que ele é forte no Espírito, e o Espírito pode se manifestar em poder na sua vida, mesmo que ele não seja curado, porque Paulo, se é que o espinho na carne de Paulo era uma doença, não foi curado, o espírito na carne de Paulo não foi removido. Ele não experimentou o poder de Deus na remoção do espinho da carne, mas ele experimentou a abundância do poder de Deus, que certamente se manifestou e se manifestava na vida de Paulo em outros dons espirituais. E ele que curou a tantos, talvez não tenha sido curado. O que é o espinho na carne de Paulo é assunto que eu já trabalhei num outro vídeo, na verdade. Mas o que diz o verso 8 a 10, os versos 8 a 10 de 2 Coríntios 12? 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, isto é, o espinho na carne. Mas ele me disse, minha graça é suficiente a você, pois o meu poder do Espírito de Deus, a manifestação do Espírito de Deus pressupõe a fraqueza. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Poder espiritual tem a ver com quebrantamento, tem a ver com o enfraquecimento da carne. Não tem a ver necessariamente com um revestimento exterior, algo. Não tem a ver com isso. Pode ser traduzido e compreendido como isso, mas me parece que a verdadeira experiência espiritual é essa descrita por Pedro, é essa descrita por Paulo. Eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco,
é que sou forte. Continuacionismo, cessacionismo, ou melhor, cessacionismo, continuacionismo, carismatismo e pentecostalismo. Parte dos cristãos entendem que os dons espirituais cessaram. Parte dos cristãos entendem que os dons espirituais continuam. Dentre esses, aos que distinguem a habitação no Espírito com o batismo no Espírito, ou do batismo no Espírito, os pentecostais afirmam o Espírito Santo, ou o batismo no Espírito Santo, desculpa, como uma segunda graça. Dentre os continuacionistas, há, por outro lado, aqueles que afirmam que os dons espirituais se manifestam, é possível haver manifestação dos dons espirituais, sem que isso signifique ou necessite de um batismo no Espírito Santo como uma segunda bênção, carismatismo em sentido estrito. Muitos tratam pentecostalismo e carismatismo como sinônimos, mas eles não necessariamente são. Por fim, parece que o verdadeiro poder espiritual está no quebrantamento da carne, e é com essa reflexão que eu gostaria de encerrar este conteúdo aqui. Se você perguntar, caso não tenha ficado claro, professor Carlos, você é o que, afinal de contas? Olha, eu sou um continuacionista, carismatista ou carismático, né? Hoje eu não creio na doutrina do batismo no Espírito Santo como uma segunda bênção, não creio nisso, tá bom? À luz da minha própria experiência, mas à luz também das evidências das Escrituras. Mas eu preciso manter algum tipo de moderação no cessacionismo, tá? Ou nesse continuacionismo. Talvez eu, em vez de usar como um cessacionista moderado, eu usaria como um continuacionista moderado. Pelo seguinte, porque você precisa fazer uma distinção entre o dom de apostolado e profecia, se é que o apostolado é um dom, certo? Porque apóstolos não podem existir mais nos dias de hoje, senão a escritura continuaria sendo escrita. E profetas nesse sentido mais estrito também. Apóstolos e profetas num sentido mais estrito, certo? Como o apóstolo Paulo e como o profeta Jeremias, esses não podem mais existir. Então, esse tipo de dom precisa ter cessado, certo? Do contrário, nós temos um problema. Isso implica na interpretação que você vai ter de Efésios 4, 11, pelo menos. Como é que você vai interpretar também a lista de dons em 1 Coríntios 12, 14, essas listas de dons em Romanos 12. Mas isso é assunto para um outro momento, tá bom? Mas eu acho que mesmo o carismatismo precisa ser moderado, precisa ser temperado, porque se nós tivéssemos ainda profetas e apóstolos hoje, a palavra de Deus, no mesmo sentido de Jeremias e de Paulo, profetas e apóstolos, a palavra de Deus continuaria sendo escrita e isso seria um problema sério, né? Nós colocaríamos em xeque a autoridade das Escrituras, o princípio da autoridade das Escrituras. Claro que você pode trabalhar isso definindo o dom de profecia, o dom de apostolado, né? Você pode trabalhar na definição, mas isso não é assunto deste conteúdo aqui. Isso é assunto para, quem sabe, um próximo conteúdo dentro da playlist de pneumatologia. Espero que você tenha gostado deste conteúdo, espero que ele tenha sido instrutivo e quem sabe até edificante. Se for esse o caso, não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, de se inscrever no canal, de acompanhar o Teodidatos no formato de podcast. Lembrando que no link, na descrição do vídeo você tem o link para esse resumo aqui em PDF também, esses slides em PDF. Não se esqueça também de deixar o seu comentário e de compartilhar este vídeo. Um grande abraço, que Deus abençoe você e até a próxima.